Olá, boa noite. Eu sou Matheus, médium, integrante do Grupo Anjo de Luz. Esse é o programa Atendimento Fraterno do Grupo Anjo de Luz. Orai, vigiai sempre, luz, paz e bem. Sejam todos muito bem-vindos. Como de costume, eu vou dar aí um minutinho para vocês se acomodarem, pegar um café, um chá, antes de iniciarmos a nossa palestra. Enquanto isso, para você que está nos participando aqui pela primeira vez do programa Atendimento Fraterno, quero falar um pouquinho do Grupo Anjo de Luz. O Grupo Anjo de Luz, ele é um grupo que tem como missão principal promover o ser humano. E isso é feito através da assistência espiritual que o grupo disponibiliza, que é realizada através aí de diversos tratamentos e também através dos estudos e das apresentações, que é quando fazemos aí leituras e reflexões do Evangelho. Com relação aos tratamentos disponibilizados na assistência espiritual, esses tratamentos, eles podem ser encontrados no site do Grupo Anjos de Luz, que é Grupo Anjos de Luz, tudo junto, .org.br. É lá no site que você vai fazer as inscrições para os tratamentos. Então, lá no site você vai encontrar os seguintes tratamentos: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal e oração para casa. Lá também você encontra tratamento para animais, cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração para o animal e oração para o tutor. Lembrando que, nos tratamentos disponibilizados para animais, o tutor, obrigatoriamente, ele também tem que se inscrever, porque ele também vai ser tratado. Todos os tratamentos oferecidos pelo Grupo Anjo de Luz são gratuitos e complementares, ou seja, eles complementam o tratamento médico convencional. Ok? E agora, antes de iniciar, eu quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz, que é um mantra que nos conecta com o Criador. Então, peço a vocês que me acompanhem agora. Hoje me perdoo, e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. E agora vamos fazer, eu convido vocês a fazer comigo o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus que é a luz maior a nos guiar. Eu sou um corpo de luz, eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vivam em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz, eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje vamos falar sobre a obsessão, e a visão espírita da obsessão. Sabemos aí, né, que nossa vida, a gente tem inúmeros desafios, né? E a influência dos espíritos aí, chamados de obsessores, espíritos que ainda se comprazem em fazer o mal, acontece, e isso é uma coisa que requer aí uma atenção, né? A verdade é que todos estamos sujeitos aí a algum tipo de influência desses irmãos que ainda estão sofrendo, né? Que ainda não se atentaram para o que fazem, né? Então, eles buscam aí constantemente desviar as pessoas de sua vida normal, né? Busca aí desestruturar o ambiente familiar, desestruturar a pessoa, né? Tirá-la do eixo dela, atrapalhar projetos, comprometer comportamentos, enfim. As ações são nos mais diversos aspectos aí, e as consequências vão aí de simples desequilíbrios a ações, a consequências até mais graves aí, às vezes, né? Há certas pessoas que vão atrair os obsessores com maior facilidade, né? Por desatenção, por desconhecimento, e outros aí conseguem se estruturar melhor, que já tem um conhecimento a respeito disso, e conseguem minimizar aí a influência desse processo, a influência negativa desse processo. Mas a doutrina espírita, ela ensina que perseguidor e perseguido, né, obsessor e obsedado, na maioria das vezes, são indivíduos aí que têm vínculo aí, sólido e antigo. Isso aí é muito comum. Esses vínculos aí podem ter até origens em experiências, em vivências aí de outras épocas, né? Isso é muito comum, né?
E durante essa vivência, essas experiências que esses dois espíritos tiveram aí, certamente houveram aí conflitos, agressões mútuas aí, né, de ambos os lados, o que vai gerar desequilíbrio e necessariamente a necessidade de reajuste. Então, isso é muito comum. Mas há também aqueles processos obsessivos que se iniciaram no presente e que não têm ligação com o passado, né? E que acontece. Isso aí é muito comum. Mas, independente se ele está ligado, se ele tem suas raízes lá no passado ou se iniciou agora, a verdade é que não existem vítimas. Né? Todo mundo, as duas partes, elas têm responsabilidade aí, tem uma parcela de culpa, vamos dizer assim. E entender isso é muito importante para poder trabalhar esse processo e poder resolver isso da melhor forma possível. Ou seja, você entende e aceita e procura uma solução para isso, né? É muito importante entender também que se isso acontece é porque algo precisa ser aprendido ou precisamos aprimorar algo que a gente aprendeu, mas que ainda precisa ser aprimorado, né? Então, ao olhar por essa perspectiva aí, a gente entende a necessidade de reforma e deixamos de nos vitimar, ou seja, você olha aí para esse processo de forma objetiva, né? Eu quero ressaltar aqui algumas coisas, a questão do pensamento, que vai influenciar muito no processo obsessivo, né? Que são as emoções, os sentimentos. Quando vibramos aí em emoções e sentimentos de baixa frequência, de baixo padrão vibratório, quando alimentamos esses sentimentos de raiva, de pessimismo, de ódio, de medo, de inveja, o orgulho excessivo, o egoísmo excessivo, a gente vai estar sintonizado nessa faixa vibratória e vamos, como é que fala, estar em contato com todos que estão ali nessa mesma frequência. Isso faz com que as nossas portas estejam abertas aí para que obsessores entrem na nossa vida e, como é que fala, nos influenciem aí da forma que eles acharem oportuno, né? Então, muito importante ficar atento a esse aspecto, a questão do pensamento, a questão das suas emoções, dos seus sentimentos. Com relação aos tipos de obsessão, existe a obsessão de desencarnado para encarnado, a obsessão de encarnado para desencarnado, e a obsessão entre encarnados, e a obsessão entre desencarnados. Então, ela pode acontecer nesses sentidos, né? Vamos colocar assim. E a obsessão, ela é, na verdade, um processo de transmissão mental, onde uma mente ela atua ou tenta atuar sobre outra mente, influenciando ela de alguma forma, com o objetivo de prejudicar. Se é um processo obsessivo, então, certo que a intenção de quem está obsediando é de prejudicar o outro, isso aí é certo. Falando aí, então, sobre um processo obsessivo de desencarnado para encarnado, que é o mais relatado na literatura, né? O que leva um desencarnado a se tornar um obsessor? Os motivos são vários, né? Uns, depois do desencarne, continuam apegados à matéria, aos bens materiais, querem proteger aquilo que está ali e vão, como é que fala, investir contra qualquer pessoa que procure fazer qualquer coisa contra os bens que ele adquiriu enquanto vivo, né? Então, assim, vai influenciar as pessoas que estão ali. Outros que ainda desencarnaram, mas que ainda não aceitaram o desencarne, querem permanecer perto ou próximo das pessoas com quem conviviam, familiar, amigo, enfim, e muitas vezes proteger, e vão atrapalhar a vida dessas pessoas aí, não vai permitir que a vida das pessoas que ficaram ela seja dada aí continuidade. Então, esse desequilíbrio ele vai afetar de forma negativa essas pessoas e muitas vezes eles fazem isso de forma consciente, tipo, eu não quero que você esteja em tal lugar, se relacione, enfim, isso é feito de forma consciente, né? Outros vão se tornar obsessores por causa dos seus vícios, ou seja, eram viciados, desencarnaram e ainda continuam alimentando os vícios.
né? Ainda não conseguiram superar isso. O que eles fazem? Eles se aproximam das pessoas encarnadas que têm os mesmos vícios deles. Vamos citar o alcoolismo, o tabaco, as drogas, a sexualidade desequilibrada. Então, eles vão se aproximar dessas pessoas. Lembra do que eu falei sobre emoções, pensamentos, sentimentos? Um espírito que desencarnou e que alimenta ainda o sentimento do vício, ele não se aproxima de um encarnado que não tem vícios. Não há sintonia ali. Ele vai se aproximar de algum que tem o mesmo vício que ele. Então, é por aí que a gente entende a questão de sintonia e frequência, né? A vingança também é outro motivo para a obsessão. O espírito desencarnou e ele se julga vítima ali, ele foi injustiçado e ele decide por vingar, decide por destruir a vida de uma pessoa, de um encarnado, né, que está aqui, e ele faz isso, ele tenta de todas as formas, né? Há também aqueles que vão obsediar as pessoas por maldade, para poder ver um encarnado ou um desencarnado sofrer. Isso também é muito comum. A obsessão de encarnado para desencarnado, ela é muito comum quando um ente querido ele desencarna e quem ficou não aceita, sofre, sente tristeza, entra em depressão, sente saudade. Todos esses sentimentos, essas emoções relacionadas àquele que desencarnou, chegam para ele. Essa energia vai chegar no desencarnado e ele vai sofrer porque ele vê a pessoa sofrendo. Muitas das vezes o desencarnado já aceitou o desencarne, mas ele sofre porque ele vê que as pessoas sentem falta dele. Então, se não trabalhado, pode se tornar um processo obsessivo, né? A obsessão aí entre encarnados, ela acontece quando há muito ódio, muita raiva, desejo de vingança, inveja também, né? E vai acontecer no sentido de que o outro seja prejudicado. E há também um outro processo que é comum, que a gente vê também, uma obsessão por admiração excessiva, onde outros sentimentos como ciúme, a idolatria, a proteção excessiva vão estar misturados aí. Então, isso também, quando não é trabalhado, quando não é observado, como é que fala, se torna um processo obsessivo. Com relação a desejar mal ao outro, independente se está no plano da matéria ou no plano astral, é interessante ter em mente que se você sente mal, se você sente raiva, se você sente ódio, é você que está se sintonizando na frequência da raiva e do ódio. O outro, muitas das vezes, não sabe que você sente raiva e deseja mal para ele. Então, há um ditado que diz, alimentar a raiva é tomar veneno e querer que o outro morra. Ou seja, a pessoa que alimenta a raiva, ela é a primeira prejudicada e a mais prejudicada. Há também um processo que alguns caracterizam como autoobsessão, que é quando a própria pessoa ela alimenta aí sentimentos de pena de si mesma, uma autoculpa, ela não consegue se perdoar por desilusões, por erros que ela cometeu no passado. Então, ela entra em depressão por causa disso, isso é muito comum. Situações também que foram vividas no passado, às vezes até situações alegres, a pessoa continua vivendo aquilo, né? E são situações que ficaram no passado e que a pessoa deveria entender, deixar no passado e tocar a vida dela. Então, se ainda não conseguiu, porque algo precisa ser resolvido. E é necessário, é recomendado que se procure a ajuda de um profissional para poder resolver essas questões e dar andamento na sua vida, né? Então, se você alimenta esse tipo de sentimento, preste atenção, procure um profissional, né, para poder te ajudar nesse aspecto. Na maioria das vezes, as soluções elas costumam ser aí complexas, né, e muitas vezes demoradas. Isso porque vai envolver isso, muitos dramas, né, conflitos internos, dores, traumas, que podem estar relacionados aí, às vezes, a eventos que vão além aí da encarnação presente, com raízes bem profundas. Então, a orientação profissional, ela é a mais recomendada, né? Então, falamos aí sobre os tipos de obsessão. Agora eu quero falar um pouco sobre a importância de vigiar os pensamentos e os sentimentos. Igual eu falei anteriormente, sobre sentimentos de baixa frequência, a importância de vigiar e a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos e das nossas atitudes.
Se você vigia, você se torna capaz de sintonizar com a energia, com o padrão vibratório que você deseja, né? Por exemplo, se vem um sentimento de angústia, de tristeza, de raiva, sem nenhum motivo aparente, você não tem motivo para poder sentir nada disso. Pergunte se esse sentimento ou essa emoção realmente lhe pertence. Se ela não lhe pertence, se isso não é seu, você entende, fica muito mais fácil de você mudar o seu pensamento. Mudando o seu pensamento, você muda o seu padrão vibratório, né? E muda o seu padrão vibratório diferente daquele que está influenciando mentalmente, ou seja, um obsessor. Então, se você pergunta, não, isso não é meu, você muda e consegue mudar o seu padrão vibratório. Então, você já está, agindo aí de forma para poder minimizar isso, né? Entretanto, há casos mais graves de obsessão, óbvio, que se torna necessário aí procurar uma casa espírita séria, que faz um trabalho sério, para que seja feito um trabalho de desobsessão, onde esse espírito obsessor ele vai ser acolhido e amparado pela espiritualidade da casa, né, para que ele possa ser aí instruído, ensinado sobre o que ele está fazendo e ajudado, né, para ele poder trabalhar essas questões que o fazem sofrer. Né? Na verdade, todos temos aí momentos de desequilíbrio no cotidiano, isso é comum, né? Na nossa história de vida, vai existir complicações no nosso meio familiar, isso é muito comum. Então, temos todos aí mágoas, muitas das vezes rancores, quando não é trabalhado, a gente acaba guardando, traumas diversos aí, muitos complexos também que acontecem, muitas vezes vem desde a infância. Então, em função disso, é muito importante a atenção constante nos pensamentos, nas atitudes e nos comportamentos, né? Além da busca pela melhoria interna, pela reforma íntima, né? Isso no âmbito individual, obviamente, porque todos esses esforços somados, eles vão contribuir consideravelmente para a proteção contra espíritos que, no momento, se comprazem com a maldade, né? Os espíritos obsessores, mas que no futuro esses espíritos eles vão se conscientizar das atitudes deles e vão se estruturar aí melhor e para poder progredir na escala evolutiva, né? Porque Deus não desampara nenhum de seus filhos, isso é um fato, né? Vale lembrar, ainda sobre a obsessão, que os obsessores eles só atuam porque eles conseguem espaço para atuação. E são nos momentos que a gente alimenta pensamentos e sentimentos de baixa frequência, né? Então, são as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas emoções que vão gerar a atração de obsessores ou a repulsão deles, né? Então, é a vigilância constante e a transformação interior que vão aí servir de instrumento efetivo aí para uma estrutura firme, né, e sólida, né? Além de empenhar também para poder interromper, né, logo no início, né, aquelas sugestões que são viciosas, pensamentos vulgares, né, anseios perniciosos, igual falei anteriormente. Pergunte se esse pensamento, se esse sentimento, se essa emoção lhe pertence, quando vier à mente, né? Assim você vai poder, você vai ter ferramenta para você poder direcionar aquilo que você quer. E, estar sempre aí direcionando o pensamento a Deus e vivenciando as virtudes também, né? Para poder encerrar, pessoal, quero citar um trechinho de um livro que se chama Tormentos e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro foi psicografado pelo Divaldo Franco, e o Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: o indivíduo que ama a retidão de princípios e os executa firmado em propósito de elevação moral, mesmo quando fustigado pela pertinácia dos irmãos desajustados e perversos de ambos os planos da vida, não se deixa afetar, permanecendo nas disposições abraçadas e fiel ao programa abraçado. Pode experimentar alguma aflição, como é natural, mas robustece-se na oração, no prazer do serviço que realiza, nas leituras edificantes e na consciência pacificada. Simultaneamente, torna-se amparado pelos espíritos nobres, seus afeiçoados desencarnados, aqueles que foram beneficiados por sua bondade fraternal.
que acorrem a protegê-lo e sustentá-lo nas atividades que lhe dizem respeito. Jamais se curvam sobre as forças tenebrosas do mal aqueles que se entregam a Deus, a Jesus e ao bem. Nas fileiras do dever, aqui se apegam. Então, é muito importante o orai e vigiai. Resumindo isso tudo que eu falei, o orai e vigiai, ele é o carro-chefe. Questione, pergunte, esse sentimento é meu? Se não for, você já sabe que é preciso mudar o seu direcionamento, né? Mudar, refletir aí sobre os seus atos, sobre as suas emoções, para que não abra a porta, não abra uma fresta para que um obsessor possa ter acesso. Ok? Quero falar agora sobre a programação ainda do mês de abril, do Grupo Anjo de Luz, a programação online. Agora, no dia 14, às 19h30, aqui no canal do Grupo Anjo de Luz, no YouTube, temos a conexão musical com o tema sabedoria. No dia 19, às 19h30, temos a cirurgia espiritual, distância, oração e cura. E no dia 28, também as orações às 19h30, perdão, o programa Encontro Virtual vai falar sobre a importância da casa espírita nos dois planos da vida. Tema aí bastante interessante. Então, uma programação bem bacana aí para você acompanhar. Ok? Quero agradecer a Deus, agradecer ao Cristo, agradecer à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjo de Luz. Agradecer a cada um de vocês que participou conosco aqui hoje. Um abraço fraterno. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Tchau, tchau. Tenha uma boa noite.